Daniel 7, a partir do verso 1. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águias. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Ele foi dado a mente de homens. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca e entre os dentes traziam 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Para a leitura por aqui, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, com toda certeza, Pai, o estudo de hoje ele vai nos trazer uma palavra que vem nos fortalecer no momento onde muitos estão tristes, famílias, Senhor, estão sendo dizimadas, parentes estão internados, amigos perderam parentes, e nós, Senhor, diante dessa situação, ficamos apreensivos, amedrontados, e nós pedimos, Senhor, que através da Tua palavra, o Senhor nos traga, Senhor, o que é necessário para o nosso fortalecimento, para que nós tenhamos a nossa fé ainda firmada mais no Senhor, conscientes daquilo que o Senhor faz, do poder que o Senhor tem e do controle que o Senhor tem de todas as nações, de todas as situações que nós vivenciamos. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mas te pedimos, Senhor, que o Senhor visite, Pai, aqueles nossos parentes, amigos, membros da igreja, pessoas amigas deles, parentes deles também, Pai, que estão internados, que o Senhor console o coração daqueles que perderam entes queridos, que o Senhor venha, Pai, tratar o coração e o corpo daqueles que estão internados para que possam voltar bem para os seus lares. Senhor, dirija, Senhor, esse país e o mundo, Pai, porque o mundo inteiro está sofrendo com esta enfermidade. Tem misericórdia de nós, Pai. Pecamos sim, com certeza, Pai. Por isso que nós voltamos a Ti, clamando, Senhor, o Teu perdão, baseado na Tua misericórdia. Nós oramos, Pai, desde já gratos em Cristo Jesus. Amém. O que é dominar? Quando ele fala que uma pessoa domina, é que ela controla, ela decide, ela dirige as coisas, fazendo que tudo aconteça do jeito que ele quer. O dominante é aquele que tem todos os aspectos dos seus subordinados nas suas mãos. Deus, ele tem o domínio da sua criação. Todas as coisas estão debaixo da mão de Deus, e é Ele que decide o que acontece em cada aspecto da nossa vida. E isso é muito importante para nós. Nesse momento que a gente está vivendo, onde parece que o barco da nação está solto, que ninguém tem controle, a gente saber que Deus, ele está cuidando de cada detalhe do que acontece. Nenhuma folha cai na floresta sem que ele decida quando ela deve cair. Nada acontece na nossa vida sem que ele decida o que vai acontecer. Nesse capítulo, Daniel tem uma visão que revela algo extraordinário sobre Deus. Deus não somente sabe das coisas, ele faz as coisas acontecer. O texto revela o controle divino sobre a política das maiores potências mundiais da época. Revela que ele decide quem e quando o rei ascenderá no trono e quando ele cairá.
ele é verdadeiramente o rei das nações. O texto diz: do primeiro ano do reinado de Belsassar, Daniel teve uma visão em sonhos. O texto revela a visão de Daniel, mas o que nos interessa é observar quem controla os acontecimentos envolvidos nessa visão, que é para onde vai então a nossa atenção. O tema desse estudo de hoje é o domínio divino sobre as nações. 4 animais, esquisito, né, Rodrigo? A gente lê esse texto e diz: meu Deus do céu, que negócio é esse? E leão para lá, e tigre para lá, leopardo para lá. O que é isso? O que quer dizer? Parece uma coisa extraordinária, é igual quando a gente estuda Apocalipse, né? Vê aquela besta, aquelas coisas, parece uma coisa extraordinária. Vocês vão ver que não, é uma coisa bem mais fácil de entender. Mas o principal desse texto, o alvo não é a cara dos animais, não é os animais feios, mas o objetivo desse capítulo é mostrar que Deus domina sobre as nações. Em primeiro lugar, nós veremos que os céus interferem na política da terra. O prefeito da cidade, o presidente do país, o governador do estado, o rei, a rainha da Inglaterra, a rainha da Espanha, Deus domina, Deus interfere na política da terra. O que pode parecer às vezes que algum político que nos deixa meio amedrontado, meu Deus, se ele ganhar, vai destruir o país. Se ele ganhar, porque Deus permite, para dar uma lição para esse país, porque esse país está vivendo em desobediência. Se algo acontecer, o que parece feio para nós ou terrível, saiba de uma coisa: Deus tem controle, mesmo da pior personagem para nós, Deus ele tem o controle. O texto diz: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. Meu Deus do céu, pastor, que negócio é esse? Os 4 ventos do céu agitando o mar? Olha, os céus estavam agitando o governo da terra. Mar em toda a Bíblia, muitas águas, simbolizam nações, povos, multidões. Nesse caso, o mar grande tem o sentido se referindo aos poderes terrenos que dominavam grandes nações e dos que ainda governariam, revelando que Deus é quem estava sobre os poderes dos homens, os 4 ventos dos céus. Ele estava então como num caldeirão, mexendo então esse mar grande, esses poderes que das nações se apresentavam achando que eram poderosos. Nabucodonosor seria humilhado até reconhecer que, Daniel 4,32, até reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Veja, quando foi dito lá para Nabucodonosor, Nabucodonosor se humilha por quê? Porque você vai ficar humilhado até você reconhecer que Deus é quem dá o poder para quem Ele quer. Ou seja, o Altíssimo, Ele que vai dominar no governo da terra. Ele afirmou o que é o alvo da nossa atenção aqui nesta noite: Deus é o governador das nações, é Ele que domina sobre todos. Ao dizer que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande, foi o mesmo que dizer que Deus estava reorganizando o poder das nações, e Ele estava realocando os poderes, cada um no seu lugar e no lugar que Deus queria. Mar ou águas das Escrituras tem a ver com nações. Ao dizer que o mar grande estava sendo agitado, estava falando que os poderosos estavam sendo controlados por Deus. Belsassar era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor reinou 43 anos na Babilônia. Belsassar não substituiu imediatamente, como parece sugerir o texto. É porque a gente vai lendo o texto bíblico, sai Nabucodonosor e logo a gente vê Belsassar. Acontece o seguinte: após a morte de Nabucodonosor, agora eu vou para a história secular para pegar esses dados, porque a Bíblia mesmo não se preocupa com esse detalhe. Após a morte de Nabucodonosor, Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor, assumiu o trono. Mas Neriglissar, o seu cunhado, o assassinou e tomou seu lugar e reinou 4 anos. Depois Nabonido, outro filho de Nabucodonosor, matou o cunhado dele e retomou o trono, reinando por 16 anos, junto com o seu filho Belsassar, que aparece aqui. Então a gente vê aí que se passaram pelo menos 22 anos da morte de Nabucodonosor até a queda de Belsassar, no reinado babilônico. Então, quando vem
o rei Dario, o Medo, e toma o seu poder. Essa informação vai ser importante lá um pouquinho mais na frente, por isso que eu já estou adiantando ela. Daniel, no verso 15, deixa registrado a sua debilidade física. Ele ficou perturbado com a visão e ele procurou respostas. E a partir do verso 16, ele obtém a interpretação da visão. A visão de Daniel, um tanto estranha, revela 4 animais grandes e diferentes uns dos outros, e que subiam do mar, que quer dizer o quê? Que esses eram poderes que provinham das nações, eram homens que surgiam do meio de outros homens. Daniel viu 4 animais, um como leão, outro semelhante a um urso, outro semelhante a leopardo, e outro terrível, espantoso, sobremodo forte e cheio de chifres que não parecia com nenhum outro bicho. Esses animais, segundo o verso 17, são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Na verdade, são reinos, pois cada animal representa um reino, com vários reis. Os 4 animais se referem a reinos babilônicos, o reino babilônico, o reino dos medos e dos persas, o reino dos gregos e o império romano. Vê que parece uma coisa extraordinária ver esses bichos. Cada bicho, Deus estava ligando ele a algum dos reinos que sucederiam no poder. O animal como leão se refere ao governo babilônico, especialmente Nabucodonosor, que diz que ele veio um leão com asas, e foram arrancadas as suas asas, e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Esse arrancar das asas pode estar associado à humilhação que Deus impôs sobre Nabucodonosor, fazendo ele viver como bicho durante aquele tempo, ou também se referir ao reinado do rei Belsazar, quando apareceu a mão lá na parede, e Deus disse: eu estou tirando o seu reino, e ele deu então a outro reino. Ambas as interpretações, elas podem estar corretas, porque o poder foi retirado, as asas foi retirada do governo da Babilônia. O segundo animal, ele era semelhante a um urso, e corresponde ao governo dos medos e dos persas. Ele se levantou sobre um dos lados. A gente olha só assim, não parece que essa informação não tem importância? Tem. Por quê? Se referindo ao rei Dario, o qual ele tomou a Babilônia, mas ele tinha pouca força. E o rei Ciro, o lado mais forte, é que ele se levantou de um dos lados. E o lado, então, era o lado do rei Ciro. Dele nós vamos falar um pouco mais no próximo estudo. Eles eram sanguinários. O governo dos medos e dos persas, o império deles era terrível. O texto diz: da boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. A história secular registra as batalhas sangrentas empreendidas pelos reis dos medos e dos persas contra os povos que circundavam. Destruíam tudo que se levantava contra eles, não tinha piedade de ninguém. Os outros reinos lutavam, venciam, faziam prisioneiros. Eles não gostavam de fazer prisioneiros, eles destruíam. O terceiro animal é semelhante a um leopardo. Ele se refere ao governo dos gregos. Diz o texto que ele tinha nas costas 4 asas de aves, e tinha também esse animal 4 cabeças, e lhe foi dado o domínio. Lembra que foi dado o domínio. Quem deu? A gente vai ver lá mais à frente também que quem dá esse domínio é o próprio Deus. Também trataremos desse animal no próximo estudo. Esse leopardo, ele tinha um chifre que era espantoso, que ele tinha poderes, colocado que vinha algo espetacular. E esse algo espetacular se refere ao rei grego chamado Alexandre o Grande. Talvez vocês já tenham visto da história aí, a história de Alexandre o Grande, que foi o rei mais vitorioso da história. Ele é famoso. Ele dominou sobre todos os povos da sua época. Pensa bem, quando a gente fala hoje da Rússia, um governo poderoso, ele domina, tem lá o seu domínio. Os Estados Unidos têm o seu domínio. Mas imagina um domínio que dominasse a Rússia, os Estados Unidos, a Europa inteira, a Ásia inteira, todos os poderes do mundo, esse homem dominou. Não havia nenhum povo na terra que não estivesse debaixo do poder desse general impressionante chamado Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande. As 4 asas e as 4 cabeças se referem a 4 generais.
os 4 generais deste homem. O quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, se refere ao Império Romano. O Império Romano se tornou uma dinastia longa, com muitos reis, aqui representado com 10 chifres, que se sucederam. Chifres diz respeito aos reis desse reino, que subdividiam em filhos que iam tomando seu lugar, e esses 10, porque depois vinha um general, assumia, e vinham outros, e assim esses 10 reinos que vieram. Eram reis pagãos, sem respeito à vida do próximo, destruía e matava, dominava com punho de ferro, tinha um modo específico de matar os seus adversários, que era crucificando. Qualquer pessoa que se opunha a ele, destruiu todos os poderes que vieram antes dele. Afirmei que os céus interferem na política da terra. Vimos que Deus humilhou Nabucodonosor. Deus retirou do trono Belsassar. E veremos a interferência divina no governo de outros dos líderes. Deus continua a intervir, pois não há autoridade humana que não proceda de Deus. Isso foi dito lá em Daniel 4:32, que Nabucodonosor teve que reconhecer, e também em Romanos 3:1, que diz que toda autoridade procede de Deus. Então é uma informação bíblica, é correta, que os céus interferem no poder das nações, na política do mundo. Em segundo lugar, nós veremos que os reinos humanos, eles atacam o reino de Deus. Versículo 8 diz: entre os chifres subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homens e uma boca que falava insolência. Não se admire de chifres, porque, como disse, chifre diz respeito a reis. Então, quando está falando de chifre, então esse rei, ele tinha uma boca porca, ele era um rei que ele não tinha respeito com a religião e que ele falava insolências. Os homens buscavam autonomia desde o princípio. O que quer dizer a palavra autônomo? O que é, você sabe? Nomos quer dizer lei. Então vamos logo pensar, o que quer dizer autônomo? É lei própria. Os homens não gostam de que leis estejam sobre eles para obedecerem. Eles querem eles mesmos fazer a sua própria lei. Quando a serpente tentou Eva, ela disse, não é isso que Deus disse? Não foi lá? A serpente falou, e induziu os homens a quererem então o lugar de Deus, a ser igual a Deus, e não se submeter à vontade divina. No verso 19 a 21, vimos tratar de perseguição que os reinos infringiriam sobre o povo de Deus e prevaleceriam contra ele. O povo de Deus ficaria à mercê desses chifres, ou seja, desses reis. Assim como foi revelado por Deus a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, que a sua descendência iria ser levada para o Egito e lá cresceria e se tornaria escravo deles, e depois de muitos anos Deus tiraria o povo de lá. Ou seja, não foi novidade para Deus, tudo estava no projeto, no plano de Deus. Como os inimigos não podem atingir a Deus, o que eles fazem? Eles atacam aqueles que temem a Deus. Foi por isso que os judeus foram perseguidos por sua fé em Deus, e a igreja posteriormente foi perseguida e é ainda hoje por países que professam outra fé. Os reinos antigos, eles obrigavam os povos a adorar os seus deuses, mas principalmente a adorar o próprio imperador, porque eles se colocavam num patamar de deuses. Para as outras nações não tinha problema. Se você adora 10 deuses, vai ter problema se mandar você adorar outro? Se você vai lá e tem uma série de... Para quê? Não faz diferença um a mais ou a menos. Mas especialmente o poder romano foi um grande problema para os judeus e para a igreja, porque tanto os judeus quanto a igreja são monoteístas, um único Deus. E quando quiseram impor para que os crentes, que a igreja adorasse os deuses, adorasse o imperador, eles diziam não, porque só existe um Deus. E isso então afrontava as nações, afrontava os povos, porque diz, esse povo está querendo ser melhor do que a gente, porque nós nos curvamos diante deles e vem esse povo e não se curva. O texto diz que um dos chifres falava insolência. Chifres são reis. Não há como precisar qual desses reis do Império Romano que essa profecia se refere, porque praticamente todos os reis, eles foram
terríveis para o povo de Israel e também para a igreja, alguns foram piores. Eles perseguiram, mataram crentes por proclamar a fé no único Deus e se recusaram a adorar aos seus imperadores. Mas o que fica claro é que a perseguição sofrida pelo povo de Deus, seja o povo de Israel, seja a igreja, nunca foi novidade para Deus. Como citei o texto lá de Abraão, e lá de Gênesis, que disse para Abraão que os seus descendentes serão perseguidos, serão escravizados. E aqui Deus antecipa o fato histórico de que os povos perseguiriam o seu povo e iria trazer grande tristeza. Reinos humanos sempre atacarão o reino de Deus. E nesse ataque, eles vão atingir aqueles que temem a Deus. Então, se nós estamos vivendo em paz, não se admire se qualquer perseguição vier, porque do jeito que os reinos atacaram, tentaram afetar Deus no passado, eles também vão querer. A questão, não se iludam quando vê a questão da mídia, que se junta aí, parece proteger os crentes, mas qualquer coisa que diz respeito a crentes, todos eles caem em cima matando para denegrir, para ferir a igreja. Mas em terceiro lugar, nós veremos que o próprio Deus sai em defesa dos seus. Olha o versículo 9 que diz, alguém lê para mim o versículo 9? Bem alto. Continuando aí, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Irmãos, Deus disse a Moisés que seria duro com o Egito, para mostrar para todo mundo que existe um Deus, e que Deus tem um povo que Ele escolheu para demonstrar nesse povo que esse povo é escolhido de Deus, esse povo é amado por Deus. Enviou 10 pragas. Quando o exército vinha contra o povo de Deus, Deus colocou um redemoinho de fogo para que separasse o exército do povo dele, abriu o mar vermelho, fez passar o povo em terra seca e depois fez com que a água viesse e matasse todos os soldados egípcios. Caminhou com esse povo durante 40 anos, peregrinou junto com eles, lutou com Davi contra inimigos e contra vários outros reis, que buscavam, e outros também que buscavam a presença dele, esteve do lado. O verso 9 revela a intervenção divina na proteção do seu povo. Deus nunca abandonou os seus. E isso, irmãos, é muito importante para nós. Quando a gente vê a família do irmão Adelson, nesse terrível mal que eles estão passando com essa Covid agora, a gente o que pode dizer é Deus, Ele vem em seu favor. Isso não é dizer, Deus tem uma revelação para você. Isso é bíblico. Deus, Ele vem, Ele interfere, Ele vem nos trazendo a sua bondade, Ele vem lutando por nós. O texto então mostra que Deus nunca abandonou os seus. Ele sempre esteve por perto, usou o seu poder para proteger. O versículo 22 diz que vinha então perseguindo até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Ou seja, o sofrimento foi até Deus dizer chega. Deus sempre interrompeu o sofrimento dos seus para trazer a paz, para livrá-los da angústia dos tempos de crise e perseguição. Olha a história. O povo de Israel, no livro de Juízes, por exemplo, o povo se esquecia de Deus, Deus levantava o povo sofria, Deus levantava então juiz para poder amenizar o sofrimento do seu povo. A figura apresentada no texto se refere ao Pai, a primeira pessoa da Trindade. Ele vem com a sua glória, majestade, cercado de milhares de seres espirituais que estão a seu serviço e que lhe prestam honras e glórias e adoram o tempo todo. Não há como associar essa figura a nenhum outro ser, a não ser com o próprio Deus, o próprio Pai. A sua veste branca retrata a sua pureza, a sua santidade, a sua majestade, o brilho todo. Os seus cabelos brancos revelam a sua sabedoria, a sua experiência. O seu trono e suas rodas como chamas de fogo ardente, e um rio de fogo que mana de diante dele, se refere ao juízo que ele traz. Todas as vezes que aparecer a palavra fogo na Bíblia, diz respeito a juízo de Deus.
Nós temos visto muitas igrejas falando, Deus manda fogo, como se fosse algo extraordinário, mas o que nós vimos na Bíblia, que quando diz, por exemplo, quando fala a respeito lá de João, que a árvore vai ser jogada no fogo, a palha vai ser queimada e tirada, ou seja, tudo que está falando é o juízo, o fogo é condenação. Então Deus, Ele traz a condenação, traz o juízo. Por isso os versos 9 e 10 diz, assentou-se o tribunal e se abriram livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Nenhuma injustiça praticada contra o povo de Deus ficará impune. Alguém abra aí Isaías 47, 6. Deus, Ele pode até usar uma nação para disciplinar o seu povo, mas essa nação pagará pela maldade que infligir contra o povo de Deus. Veja lá o que diz Isaías 47, 6. Pode encontrar, pode ler. Veja, Deus está dizendo, eu me agastei com o meu povo por causa do pecado. Eu levantei você, eu te dei o meu povo para você. Ele diz, mas você não foi misericordioso contra o meu povo. E o texto está falando a respeito do juízo de Deus contra a Babilônia. Por quê? Porque ela não foi misericordiosa com o povo de Deus. Saber que Deus luta por nós, com certeza é maravilhoso. No verso 26, depois de mostrar que o povo santo de Deus seria entregue por um longo tempo nas mãos dos adversários, diz, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. Os adversários podem até achar que estão no comando, mas Deus, que domina sobre todos, fará justiça e os consumirá com a sua ira. Se abrirão livros diante do juiz. Não coloca esse livro lá de Apocalipse, o juízo final, não, porque aqui está falando, está falando de juízo que já acontece aqui contra as nações e algo que já aconteceu. Não está falando lá do juízo final. Mas esse livro está dizendo que a essas nações, pelo mal que fizeram ao povo de Deus, livros seriam trazidos, ou seja, o registro das maldades deles, seriam apresentados diante do juiz e esses reinos seriam julgados. Tudo que foi feito de injusto e pecaminoso foi registrado e será trazido diante do juiz, que os julgará e condenará pelo mal que praticaram. Então veja, a maioria dos reis e do Império Romano não se sucediam por herança. Muitos deles levantavam o general, destruía, assumia e aí então ia sucedendo. Esse foi o modo de Deus destruir os reis que se levantavam contra seu povo. Deus então ia fazendo justiça à medida da sua maldade. Eles iam sendo julgados, iam sendo destruídos. Assim Deus tirava e colocava outro no seu lugar. Como vimos, esse chifre, esse rei, que falava palavras insolentes contra Deus e seu povo, foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. No verso 12, ao se referir a outros animais, diz que foi-lhe dado o domínio, todavia, foi-lhe tirado o domínio, todavia, foi-lhe dado prolongação de vida por um prazo de um tempo. Isso aconteceu com o poder dos gregos. Por quê? O Império Romano, uma vez que ele venceu o Império Grego, ele prendeu o rei dos gregos, ficou um tempo com ele, depois deu uma parte do reino para ele poder tomar frente, que foi o Antíoco Epifanes, que foi um rei terrível contra o povo de Israel, que nós vamos estudar no próximo estudo que fala especificamente dele. Ele dominou sobre a Judéia, esse Epifanes, e tratou a religião judaica com desprezo, impôs a cultura grega sobre eles, além de profanar o templo. Esse rei, ele foi morto por um câncer, que Deus o matou por causa da perseguição que fez o seu povo. E nós vamos ver na profecia, dizendo que Deus o mataria. Esse homem morreu de câncer sem necessidade de guerra. Mas em quarto lugar, irmãos, nós veremos que o Filho de Deus, ele tomou o lugar na batalha, junto com a sua igreja, junto com o seu povo. Olha os versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha como nuvem do céu, um como o Filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Enquanto os homens pensam que dominam, Deus domina sobre todos eles. O reino humano é um reino passageiro, só que o reino de Deus é um reino espiritual, sólido, eterno. O reino dado a Jesus Cristo, foi dado a Jesus Cristo e ele domina com a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja e a igreja é o seu corpo. Ele tem o poder e a sua igreja domina com ele. É interessante, irmãos, que Jesus ele foi anunciado desde Adão. Nascerá o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Todos os profetas vieram e avisaram o nascimento do Messias que viria, como aconteceu com Isaías e outros. Mas Daniel, ele dá aqui algo mais preciso. Ele vai dizer que no governo desse quarto animal terrível, que é o reino de Roma, que durante esse reinado nasceria então o Messias. Aqui esse reino seria representado por um ser comum, como um filho do homem, uma figura humana, retratando então a encarnação de Jesus. Ele foi até o Pai, recebeu dele o domínio, a glória, o reino sobre todas as nações. Ao contrário dos outros animais que tiveram reinos limitados pelo tempo ou pela ação de Deus, esse domínio seria dado a ele para um reino sem fim. Essa é uma profecia messiânica, que representa então a inserção do poder divino entre os homens, de forma humana, como o Filho do Homem. Paulo afirma que Jesus recebeu do Pai honras e glórias eternas e um reino sem fim, confirmando então que essa profecia ela dizia respeito ao próprio Cristo. Daniel deixou registrada a profecia da vinda do Messias que foi esperada desde o início e que seria então nesse período específico desse reinado, antes que outro império pudesse se levantar. É importante esclarecer que a presença do Filho de Deus, que a entrega ao poder dado ao Filho de Deus, não impediria o ataque desses poderes terrenos contra os filhos de Deus. No verso 25 diz que o reino perverso, o quarto animal, lutará contra o povo de Deus, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Basta ler na história o mal que Roma fez aos cristãos. Quem acha que os crentes sempre vencerão as batalhas terrenas e que não serão mortos, que serão libertados de prisões, se frustrará. O texto é claro ao afirmar que os santos do Senhor serão entregues. O próprio Deus entregará na mão dos inimigos, daqueles que ofendem a Deus e tentam destruir o seu povo. O tempo de perseguição se refere a um período longo, não seria um período curtinho, não. Seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso quer dizer algo longo, que não seria um tempo breve. Porém, fica claro que o tempo é um tempo determinado por Deus. Deus saberia o tempo do início e Deus determinou o fim desse tempo. O tempo da duração da perseguição e do domínio ímpio sobre o povo de Deus é limitado por Deus. A perseguição acabará na hora que Deus determinar. No verso 27, diz que o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e o seu domínio e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tratando desse mesmo assunto no verso 18, já lemos: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade em eternidade. Com base nesse texto, muitos interpretam um domínio terreno da igreja, que Deus, através de Cristo voltará e a igreja vai reinar aqui na terra, como se a profecia, algo lá do Apocalipse, estivesse se cumprindo através dessa profecia de Daniel. Só que essa interpretação não é correta. E por que podemos afirmar isso? Porque o próprio Cristo já deu explicações sobre o seu reino. Essas profecias que Daniel trouxe, todas elas já se cumpriram. Em nenhum lugar Jesus diz que o seu reino, o seu povo receberia o reino na terra. Alguém já viu algum texto disso? Jesus dizendo que seu povo iria reinar aqui? Cristo já veio e a profecia a seu respeito se concretizou. E ele recebeu o reino e o domínio para todo sempre. E ele reina com a sua igreja, está lá em Mateus 28, 18. Jesus deixou claro que o seu reino não é deste mundo.
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Quer mais claro do que isso? João 18, 36. Também Lucas 17, 20 e 21, Jesus afirma sobre o seu reino: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá. Ou a afirmação mais certa a respeito do reino espiritual, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino espiritual não é terreno. Os judeus, por esperar esse reino terreno, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, eles aclamaram: ó, bendito que vem em nome do Senhor. Mas quando Jesus não assumiu o reino terreno, eles gritaram o quê? Crucifica-o, mata-o, por entender de modo errado. Jesus, ele reina em nossos corações, e os povos se dobrarão diante do Senhor. Em toda a terra, há pessoas convertidas em todos os reinos, nos quais seus corações são do Senhor e ele reina neles. Jesus reina dentro de nós e não somente fora de nós. Aqueles que esperam o reino visível e terreno de Jesus se frustrarão, pois este mundo foi amaldiçoado por Deus lá no início da história e está sendo preparado para sua destruição com fogo. Já reinamos no reino espiritual. O Senhor está conosco na terra e nós estaremos com Ele eternamente nos céus. O reino dos filhos de Deus não será como os reinos terrenos, temporais, visíveis e finitos, mas eterno e sem fim. O reino espiritual, que desde já reinamos com o Senhor Jesus Cristo. Tem uma explicação que nós podemos entender. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4. Eu quero que você acompanhe essa leitura, porque esse texto aqui, ele é muito explicativo e, mal interpretado, ele faz a gente caminhar pelo lado errado. Olha o que diz o texto: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. E eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vamos só entender algumas coisas a respeito desse texto. Estes que receberam a autoridade de julgar são os crentes que passaram pela primeira ressurreição. Eles ressuscitaram. Veja que está lá no passado, ressuscitarão, não ressuscitarão. Eles ressuscitaram, essa é a primeira ressurreição. É a conversão, como a primeira morte é a morte espiritual, a carnal, a segunda morte é a condenação. Então a primeira ressurreição é a conversão. E como convertidos, eles viveram e reinaram com Cristo da terra por 1000 anos. Esse tempo de 1000 anos se refere ao tempo entre a ascensão de Jesus para os céus e o seu retorno, quando ele vai voltar. Ele não voltou ainda. Observem aí nesse texto aí. Eles viveram e reinaram com Cristo. Mas pastor, está dizendo aqui que vão reinar ainda. É isso que está dizendo aí? É ou não é? O texto se refere a um tempo que os crentes, andando e servindo com o Senhor na terra, viveram e reinaram. Qual a diferença da terminação do verbo em AM e AO? É que o tempo verbal AM diz respeito ao passado, alguma coisa que já aconteceu. E o tempo AO, terminação AO, diz respeito a um tempo futuro, a algo que ainda vai acontecer. Então, se fosse usado a terminação ão, se tivesse dito, e eles viverão e reinarão com Cristo, então Apocalipse 24 estaria dizendo de algo que iria acontecer, mas ele está dizendo de algo que já aconteceu, que o povo de Deus já reinou com Cristo, mas reinou e foi decapitado? Sim, eu acabei de dizer aqui que o povo de Deus, mesmo com Cristo reinando, o poder terreno ainda perseguiria, maltrataria, mataria os crentes. Então está dizendo que o povo de Deus reinou com o Senhor enquanto estavam vivos.
A Daniel foi revelado o tempo em que o povo santo do Senhor dominaria num reino diferente. O reino dos homens era então passageiro. Tempo esse que o quarto animal do reino da terra ainda fariam mal ao povo dos santos, mas que Deus os julgaria e condenaria e o povo de Deus reinaria para sempre. O verso 28 começa como aí de Daniel? Terminou o assunto. Eu achei muito interessante isso. Quando vem um negócio assim, vem o assunto bombando, sei lá, e interessado no texto diz, terminou o assunto, acabou a conversa. Deus ele não está preocupado com a nossa curiosidade. Deus revelou a Daniel coisas que aconteceriam no futuro. Daniel ainda servia ao rei Belsazzar quando tudo isso lhe foi revelado. Muitos outros reis dominaram sobre Daniel e ele os serviu com integridade. Daniel viu coisas futuras e as guardou no coração. Daniel escreveu coisas que aconteceriam até 400, 500 anos para frente, após a sua existência, mostrando que toda a história está segura na mão de Deus. Deus controla a história. Só Deus pode revelar o futuro, pois o futuro está em suas mãos. Ele é quem o escreve. Nesse estudo nós tratamos sobre o domínio divino sobre as nações. Nós vimos aqui que os céus interferem na política da terra. Os governos não fazem o que querem, porque Deus ele tem autoridade nas mãos. Os reinos humanos atacam o reino de Deus. E como eles não podem atacar o próprio Deus, eles atacam aqueles que servem a Deus. O próprio Deus sai em defesa dos seus, versículo 9. E por fim vimos que o próprio Filho de Deus tomou lugar na batalha, ele se encarnou como homem. Diante de tudo o que vimos nesse capítulo, não resta dúvida sobre o domínio que Deus tem sobre tudo e todos. Vive em paz, pois o teu Deus está no controle de todas as coisas. Daquilo que nós lemos, alguém tem alguma dúvida a respeito desse capítulo? Porque o próximo a gente vai ver na frente. Deu para entender essa questão dos animais, dessas figuras todas? Vocês viram que cada aspecto desses tem uma figura importante que tem a explicação na história que já aconteceu. Tanto que esses acontecimentos que foram preditos a Daniel, na sua visão, eles se cumpriram posteriormente. Você vai no livro de história e você vai ver que esse rei substituiu aquele, que aquele lá morreu por isso, e aí Daniel tinha dito, ele vai morrer sem esforço de mãos, e aí a história diz como que aquele homem morreu. Então, para mostrar que tudo que foi falado aqui, mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, que nós possamos descansar o nosso coração. O nosso Deus, ele domina sobre os reinos da terra. Não existe nenhuma situação que esteja fora do controle de Deus. Que nós possamos ter paz no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe.